Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para nós fazermos a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Estamos aí iniciando um novo trimestre que traz um tema muito especial, que é o tema Descanso em Cristo. Se por algum acaso você ainda não tem o guia de estudos, eu vou estar deixando aqui na descrição um link para que você possa estar podendo acessá-lo de forma gratuita. É só você clicar que você já vai ser redirecionado. E antes de nós começarmos, eu queria pedir que você nos ajudasse. Essa é a primeira vez que estamos gravando a recapitulação aqui no canal e eu queria pedir que você nos ajudasse curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, principalmente compartilhando esse vídeo para as pessoas de sua igreja, principalmente para aquelas que fazem parte de sua classe da Escola Sabatina, para que juntos nós possamos entender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, que é o tema Descanso em Cristo, um tema que permeia toda a estrutura teológica da Bíblia. Esse tema está relacionado com graça, salvação, criação, estado dos mortos, sábado, breve vinda de Jesus, dentre outros tantos temas. É um tema que abrange desde Gênesis até o Apocalipse. E é um tema muito importante, principalmente para esses dias que nós estamos vivendo, dias agitados, que muitas pessoas estão tensas, sobrecarregadas, e nós precisamos ter esse descanso em Cristo. Então, queria pedir que você compartilhasse e nos ajudasse com isso, para que muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo tão especial que foi preparado para nós esse trimestre. Antes de iniciarmos a lição, queria convidar você para nós fazermos uma breve oração, para nós convidarmos o Papai do Céu para estar conosco durante esse momento aqui, tá certo? Então, feche seus olhos e oremos. Santo Deus, Eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa lição que estamos tendo a oportunidade de estudar. Que o Senhor possa estar nos guiando durante essa semana, todos esses meses que vamos estar estudando esse tema tão especial e que o Senhor nos ajude, Senhor, a aprendermos a realmente descansarmos em Ti. Fica conosco agora, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é vivendo em uma sociedade que não para. Se nós prestarmos bem atenção, parece que nossa sociedade hoje tem algum receio quanto ao descanso, né? Parece que descanso virou sinônimo de preguiça, de fracasso e parece que virou uma palavra proibida, né? E muitas coisas hoje estão sendo feitas para funcionarem 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso tem causado alguns problemas, como a chamada síndrome da pressa. Essa síndrome ela ainda não é reconhecida pelo meio psiquiátrico, nem pela medicina em geral, mas ela já está sendo estudada desde os anos 80. E segundo International Stress Management Association do Brasil, é uma entidade que estuda os efeitos do estresse, em 2006, quando eles fizeram um levantamento, 2006, cerca de 30% dos brasileiros sofriam desse problema. E segundo os especialistas, essa síndrome ela causa mudança de comportamentos que alteram significativamente a saúde, tanto a saúde quanto o bem-estar dos indivíduos que sofrem dela. A parte mais interessante que eu achei foi que eles dizem que as pessoas que sofrem dessa doença, elas não têm ansiedade ou pressa somente quando tem algum compromisso importante, uma entrevista de emprego, uma prova, um concurso, mas essas pessoas vivem ansiosas e com pressa, mesmo nos seus momentos de descanso. E veja como isso pode ser prejudicial. Eles dizem que causa vários comportamentos estranhos. As pessoas se tornam hostis, impacientes, ansiosas, têm problemas de memorização, vivem agitadas, vivem interrompendo a fala dos outros. Então veja quanto mal isso não causa, dentre outros tantos problemas que são relatados aqui. E se nós prestarmos bem atenção,
Muito mais pessoas hoje estão sofrendo disso, inclusive, possivelmente até nós mesmos. A lição de sábado, ela trouxe uma família que está vivendo bem isso, né? Ela diz aqui que a mulher estava em casa ali com um monte de coisa para fazer, atarefada, já pensando no que ia fazer amanhã. O marido estava comprando alguma coisa ali antes do pôr do sol, correndo na fila do mercado, correndo e estavam exaustos, disse que não aguentavam mais viver assim. E a lição traz aqui no finalzinho: como podemos encontrar descanso em meio a tanta agitação? E é isso que nós vamos ver aqui durante essa semana. Como nós podemos descansar em meio a um mundo tão agitado. O verso para memorizar está lá em Salmos 84, verso 2, ele diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. No meio de tanta agitação, o descanso em Deus é realmente um bálsamo para nós. E seguindo aqui para o domingo, ele traz uma pergunta muito interessante. Diz assim: por que Deus criou um dia de descanso antes mesmo que alguém ficasse cansado? Ora, você deve estar se perguntando, se não havia cansaço, por que Deus criou um dia de descanso? E se nós lermos Gênesis 2, do verso 1 ao 3, vai dizer lá que o próprio Deus descansou. Em Isaías 40, versos 28 e 29, diz lá que Deus não se cansa. Aí você agora deve estar mais inculcado ainda. Por que Deus, que não se cansa, descansou nesse dia, e não havendo cansaço, ele criou um dia de descanso para o homem? É interessante que Deus, em sua onisciência, ele já sabia que nós precisaríamos desse descanso, tanto para a nossa parte física, como para a nossa parte mental, quanto para a nossa parte espiritual. É isso o descanso que Deus propôs quando criou esse dia de descanso. A lição diz até assim no primeiro parágrafo, olha que interessante. Antes que o homem passasse a viver de modo estressante, Deus estabeleceu um marco, uma forma viva de estimular nossa memória. Um dia para dar uma pausa e deliberadamente aproveitar a vida. Um tempo para ser e não para fazer. Olha que interessante. A gente faz tanto durante a semana que às vezes nós só temos tempo de fazer coisas. Nós não temos tempo para nós sermos, para nós darmos uma pausa, para nós aproveitarmos a vida. E Deus nos dá esse dia como um dia para nós fazermos essas coisas. Ele diz até aqui, ó, para celebrar especialmente a dádiva da relva, do ar, da vida selvagem, da água, das pessoas e, acima de tudo, do Criador de toda boa dádiva. Então, um dia para nós aproveitarmos a vida, nós celebrarmos a vida e nós temos ali um contato e nós também celebrarmos o nosso Deus e nosso Criador. Nós prestarmos culto a Ele por todas essas boas dádivas que Ele nos dá. E também a lição traz um ponto interessante aqui, que ela diz que mesmo com tantos dispositivos que nos ajudam a economizar tempo e trabalho, nós deveríamos estar menos cansados, mas parece que o descanso está em falta. Aí diz assim, ó, mesmo quando não estamos trabalhando, somos envolvidos por atividades frenéticas. Sempre parece que, de alguma forma, estamos atrasados. Por mais que consigamos fazer as coisas, sempre há mais por fazer. Foi isso que eu disse lá no começo sobre aquela síndrome, né? A síndrome atinge justamente as pessoas que estão desse jeito aqui. Nós estamos sempre pensando no que nós temos que fazer e nunca nós paramos para realmente descansar, nem nos momentos que nós precisamos, nem nos momentos que são propícios para o descanso. Nós precisamos realmente aprender a descansar. Por que é importante descansar? A lição trouxe aqui alguns versos e eu queria ler algum deles com vocês porque eu achei algumas coisas bem interessantes nesses versos. O primeiro verso está lá em Marcos 6,31. Diz assim, ó, Jesus lhe disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Olha que interessante. Os discípulos estavam ali envolvidos na atividade missionária, fazendo ali, querendo fazer, as pessoas iam e vinham, conversavam com ele, mas eles não tinham tempo nem para comer.
Mas Jesus disse a eles: vamos para um lugar tranquilo, um lugar que a gente possa comer tranquilos, que nós possamos dar prioridade à atividade que nós vamos fazer naquele momento, que seria comer. Então veja que interessante. Deus nos mostra com esse texto que nós precisamos muitas vezes dar prioridade a certas tarefas. Por quê? Hoje, muitas vezes, quando nós vamos comer, nós estamos ali comendo e fazendo alguma coisa. Estamos comendo muitas vezes e fazendo alguma coisa ali de trabalho. Nós não temos tempo nem para comer direito. Muitas vezes nós até pulamos as refeições e isso é muito prejudicial. Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos priorizar. É hora de comer? Comamos. É hora de descansar? Descansemos. É hora de trabalhar? Trabalhemos. Então, cada coisa deve ser feita em sua hora para que nós não vivamos assim agitados, né? O segundo texto está lá em Salmos 4, verso 8. Muito interessante esse texto, porque ele traz um princípio muito interessante. 4, verso 8 diz assim: ó, em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. E que é o princípio do bem-estar. Nós precisamos estar tranquilos. Ele traz aqui também a questão da integridade, né? Em paz me deitarei e dormirei. Então, perceba que pessoas honestas nesse mundo que nós vivemos hoje, elas se desgastam muito para ser desse jeito, porque nosso mundo hoje é feito para sermos pessoas, para nos tendenciar, para nós sermos pessoas que mentem, que fazem coisas desonestas, que têm ganhos ilícitos, mas a Bíblia. O segundo texto que eu queria ler com vocês está lá em Mateus 11, verso 28. Mas antes, eu queria antecipar um pouquinho o texto lá da sexta-feira, para vocês verem que interessante essa questão de dar prioridades e nós não estamos somente envolvidos com as coisas e não temos tempo para descansar. Olha que interessante o texto da sexta. Ele diz assim, ó, é lá do Desejado de Todas as Nações, página 362. Na opinião dos rabinos, o mais alto grau da religião consistia em contínua e agitada atividade. Veja que já se contraria um pouquinho com o que nós vemos lá em Marcos. Dependiam de uma prática externa para mostrar sua devoção superior. Assim separavam-se de Deus, apoiando-se na autossuficiência. O mesmo perigo existe ainda hoje. À medida que aumenta a atividade e as pessoas são bem-sucedidas em realizar alguma obra para Deus, o risco de confiar em planos e métodos humanos, há o risco de confiar em planos e métodos humanos. Surge a tendência de orar menos e ter menos fé. Como os discípulos, nos arriscamos a perder de vista nossa dependência de Deus e fazer de nossa atividade um Salvador. Necessitamos olhar continuamente para Jesus, compreendendo que é seu poder que realiza a obra. Então veja que interessante. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com atividades, e eu não digo só atividades seculares, não, atividades mesmo da igreja. Semanas de oração, programações, comissões, isso e aquilo, e a gente está ali tão envolvido, nós acabamos esquecendo de ter um tempo de descanso. Nem, como o texto disse aqui, para muitas pessoas a vida religiosa é uma vida agitada, cheia de atividades, mas Jesus não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a vida com Cristo, a vida religiosa em si, tem momentos de você ser agitado e tem também os momentos de descanso. Os discípulos tinham saído aqui em Marcos para ir fazer atividades, estão ali agitados, muitas pessoas ali, mas passou o momento da agitação, Jesus chamou-os para ter um momento agora do descanso. Então veja a importância de nós priorizarmos também mesmo as atividades da igreja. Quantas pessoas nós não vemos aí se dedicando, exausto, vai em cima, vai embaixo, faz tudo e de repente a pessoa some da igreja. E muitas vezes aquela pessoa que é mais ali
mais equilibrada, mesmo ali tendo os momentos de desgaste, mas ela sabe ter seus momentos de descanso. Então essa pessoa consegue equilibrar as coisas e ter uma fé também mais equilibrada. Então veja que o próprio Jesus nos orienta para que nós tenhamos os momentos para nós descansarmos, o momento que nós trabalharmos, o momento que nós comemos, e nós precisamos separar esses momentos. E quando nós estamos muito cansados, sobrecarregados, Deus também nos alivia. Queria que você abrisse lá em Mateus 11, verso 28. Mateus 11, verso 28. Diz assim, ó, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados com as coisas, nós precisamos chegar a Cristo, pois Ele nos dá o verdadeiro descanso. Aquele descanso que nós podemos realmente ser revigorados, sermos restaurados. E é esse o descanso que Cristo quer nos dar. A lição até faz um questionamento aqui. O que você pode fazer para vivenciar mais o descanso físico e espiritual que Deus deseja para nós? Então, pense aí, ore para Deus e pergunte o que você pode fazer para que você possa vivenciar melhor esse descanso. Seguindo aqui para a segunda, nós temos aqui a falta de ânimo. A lição traz aqui, ó, a privação de sono e a exaustão devido ao esforço físico excessivo são problemas reais. Mais preocupante, no entanto, é quando ficamos sem energia emocional. Além disso, quando a privação de sono é adicionada às provações emocionais, ficamos dolorosamente desanimados. E foi assim que estava Baruque. Aqui na segunda é trazida a história de Baruque, como Baruque estava cansado e sobrecarregado. Se nós abrirmos lá em Jeremias 4, 45, verso 1 ao 5, Jeremias 45, verso 1 ao 5, é um capítulo bem curtinho, que ele traz aqui a história de Baruque e Deus até falando para Baruque, né? E Baruque fala ali que estava cansado, sobrecarregado, e ele tinha motivos para isso. Coisas ruins estavam acontecendo e coisas piores ainda viriam a acontecer. E Baruque estava realmente cansado, tanto física, como emocional, como espiritualmente. Mas a lição nos trouxe aqui uma coisa bem interessante, né? Dizendo como Deus respondeu às dores de Baruque. Jeremias 45, versos 4 e 5 diz assim, ó, Baruque, assim diz o Senhor, destruirei esta nação que edifiquei, arrancarei o que plantei. Você procura grandes coisas para si mesmo? Não faça isso. Trarei calamidade sobre todo esse povo. A você, porém, darei sua vida como recompensa aonde quer que vá. Eu sou o Senhor, falei. Então veja que nós precisamos entender que mesmo em minha agitação, mesmo em minhas aflições, Deus está conosco. E Deus, como diz aqui o texto, ele se aflige mais, certas vezes, com essas calamidades que estão acontecendo do que nós mesmos. Olha o que a lição diz. A resposta ao sofrimento de Baruque mostra que o sofrimento divino foi muito maior do que o de Baruque. Ele havia construído Jerusalém, mas estava prestes a derrubá-la. Havia plantado Israel como uma vinha, mas iria arrancá-la e levá-la para o exílio. Não era isso que o Senhor desejava, mas isso tinha que acontecer por causa da rebelião do povo contra ele. Aí a lição segue dizendo aqui, mas havia uma luz no fim do túnel para Baruque. Deus preservou sua vida, mesmo em meio à destruição, ao exílio e à perda. E é assim que Deus nos mantém também. Mesmo em meio a todo o caos que possamos estar vivendo, Deus está aqui nos mantendo. Deus está conosco. Deus não nos abandona. E eu queria deixar para você o texto lá de Josué 1:9, né? Esse texto é bem conhecido. E é o próprio Deus falando para Josué. Josué 1:9 diz assim, ó, esta é a minha ordem.
Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse deve ser o nosso pensamento. Por mais que estejamos aflitos, cansados, agitados, como Baruque estava, prevendo que coisas ruins vão acontecer e coisas ruins estavam acontecendo, nós devemos ser fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco por onde quer que nós andemos. Seguindo para a terça, nós temos aqui a definição de descanso no Antigo Testamento. Ele traz aqui alguns termos técnicos, né? Como a palavra Shabbat, significa parar de trabalhar, descansar, tirar férias. Shakat, que significa ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto. E Hagar, que indica descanso. E é interessante que ele fala aqui na pergunta qual tipo de descanso os textos de Deuteronômio 31 e 2 Samuel 7,12 se referem. Esses textos se referem ao descanso da morte, né? A morte, olha o que eu disse lá no começo, que esse tema está relacionado com vários outros temas. A morte, para Deus, não aquela morte, a morte eterna, que é a morte que vai haver a separação de Deus. Mas a morte que nós sofremos agora, que as pessoas sofreram no passado, é comparada na Bíblia a um descanso. Não é algo horrível, mas é algo tido como um descanso. Moisés, ele até fala que Moisés estava ali muito cansado daquela vida. Imagina aí, 2 milhões de pessoas buzinando no ouvido toda hora, reclamando, pessoas fazendo coisa errada, e Moisés tendo que ir ali, exorta, e o povo querendo fazer coisa errada, e fazer coisa errada, e sair dos caminhos de Deus, e atentava Moisés, era problema. Moisés devia estar muito cansado. Então, Deus deu o descanso para ele. Certo que pouco tempo depois, Moisés já foi ressurreto. E é essa promessa também que Deus nos faz. Mesmo que nós descansemos aqui, nós um dia seremos ressurretos. Então veja a importância desse tema, está relacionado com vários outros temas. E ele segue dizendo aqui, ó. Essa lista de verbos hebraicos para descanso esclarece que o conceito teológico de descanso não está conectado a uma ou duas palavras especiais. Descansamos individual e coletivamente. O descanso nos afeta física, social e emocionalmente e não se limita apenas ao sábado. Ele também está dizendo aqui que nós não devemos descansar apenas no sábado. Nós devemos descansar todos os dias. Nós devemos ter um momento específico para nosso descanso diariamente. Não só no sábado, porque isso nos afeta, como ele diz aqui, social e emocionalmente e fisicamente. Imagina aí, se vocês passar a semana naquele ritmo frenético, dormindo mal, fazendo tudo, chegar no sábado, você não vai conseguir descansar. A nossa mente não para de uma hora para outra. Então é isso que o conceito de descanso que ele está dizendo aqui com essas palavras diz para nós, que nós precisamos descansar, nós precisamos ter momentos de descanso em nosso dia a dia. E seguindo para a quarta, nós temos aqui o descanso no Novo Testamento. Também traz algumas palavras técnicas aqui, como anapaiô, significa descansar, relaxar, revigorar-se. Resisaiô, que também faz referência ao descanso sabático, né? E catapaiô, que é fazer cessar, trazer ao descanso, descansar. E essas palavras estão relacionadas lá com o texto que a gente leu lá de Marcos, né? Tive aqui uns probleminhas com barulho, tive que cortar o vídeo, mas vamos voltar aqui. Todas essas palavras elas também trazem um conceito especial de descanso no Novo Testamento. E a lição traz aqui o seguinte questionamento, relacionado àquele texto que a gente já leu lá de Marcos, né? Por que Jesus mandou que seus discípulos se retirassem e descansassem, considerando as oportunidades missionárias que eles tinham naquele momento? Observe o contexto mais amplo de Marcos 6 ao pensar sobre essa questão. Então veja, se nós observarmos o contexto mais amplo,
tinham muitas oportunidades missionárias, mas os discípulos já vinham cansados, já vinham fatigados, mesmo que se fosse das atividades de Deus. Depois que o pecado entrou, queridos, a fadiga faz parte da gente, mesmo que seja nas atividades de Deus. E isso é uma coisa que só vai ser mudada quando Jesus voltar. Enquanto isso, Jesus nos ensina que nós precisamos ter momentos para descanso. Nós precisamos fazer atividade missionária, precisamos trabalhar, precisamos estudar, mas nós precisamos organizar períodos de descanso. É até o que a lição diz aqui, lá no finalzinho do parágrafo. Jesus nos lembra que precisamos proteger nossa saúde e bem-estar emocional, planejando períodos de descanso. Então, Jesus nos exorta que nós descansemos, nós planejemos períodos para que nós possamos descansar e voltemos a fazer nossas atividades com bem-estar, com saúde física, mental e espiritual, para que nós possamos ser até mais produtivos, né? Eu não sei se você já experimentou estudar com sono, mas é bem complicado. Eu mesmo quando estou estudando que está muito sono, ou estou fazendo alguma outra atividade, eu tiro ali 15, 20 minutos de cochilo e já volto mais revigorado, né? Porque mesmo que você não tire, você pode dizer, é perda de tempo esses minutos. Mas não é perda de tempo, porque nós não conseguimos ser produtivos se nós estamos cansados, nós estamos com sono. Então é muito importante nós organizarmos momentos de descanso, não só semanalmente, mas diariamente e até mesmo entre as atividades do dia. Vai fazer uma atividade de manhã, está ali muito cansado, dá uma pausa, volta depois e tem só um momento de descanso durante a noite, né? E aqui também fala de uma coisa muito interessante. Lá no finalzinho, no rodapé da lição, diz assim: como você poderia ajudar os líderes que estão exaustos na obra do Senhor? O que você poderia fazer para expressar sua gratidão e ajudar essas pessoas a encontrar descanso? Existem muitas pessoas, muitos líderes hoje que estão muito sobrecarregados e muito por conta da teimosia dos membros. Muitos membros fazem coisas que não deveriam fazer e acabam sobrecarregando esses líderes. Fazem picuinhas, coisas aí, quando vão fazer alguma atividade, tem todo aquele problema e isso acaba sobrecarregando os líderes. Se você é um membro, se você é um líder, procure fazer as coisas mais abnegadamente, procure ser mais abnegado, procure fazer as coisas mais tranquilo, procure ajudar ao invés de querer fazer só as coisas do seu modo. Isso ajuda muitas outras pessoas. Isso vai ajudar tanto elas quanto você, tá certo? E seguindo aqui para quinta-feira, ele vai falar aqui de Caim. Diz aqui que Caim era fugitivo e errante pela terra. E a primeira pergunta já diz assim: o que fez de Caim fugitivo e errante pela terra? Caim foi ali desobediente a Deus e ele tentou imputar em si sua própria justiça. Deus pediu um altar, mas um altar específico, um altar com sacrifício. Não que as ofertas de manjares fosse algo que Deus não gostasse. Deus até, no Israel antigo, eles faziam muito essas ofertas de manjares. Mas Deus, naquele momento, queria obediência. Então, Abel, mesmo ali tendo aquele altar, imagine aí como é que estava o altar de Abel. Todo melado de sangue, com um cordeirinho ali degolado, e o de Caim todo bonito, cheio de frutas, todo esplendoroso. Mas não foi o que Deus pediu. Deus tinha pedido e Abel obedeceu. Deus pediu e Caim tentou fazer a sua própria maneira. E isso fez com que Caim ficasse fugitivo e errante pela terra, porque a partir disso aí ele sentiu inveja por seu irmão ter obedecido a Deus. Então Caim foi lá e matou Abel. A lição traz aqui que a palavra, que diz aqui, isso Deus não fez de Caim fugitivo e errante pela terra. Isso aconteceu como resultado das ações pecaminosas e desobediência de Caim. Não encontrando descanso em Deus, Caim descobriu que não poderia encontrar o verdadeiro descanso de outra maneira. A palavra traduzida como se agradar
está lá em Gênesis 4:4, também pode ser traduzida como olhar de perto, considerar cuidadosamente. O foco do olhar cuidadoso e atento de Deus não é tanto a oferta, mas a atitude do ofertante. Veja que lá no Novo Testamento tem aquele episódio da oferta da viúva. Estavam ali as pessoas trazendo muito dinheiro, muita riqueza, mas aos olhos de Jesus, a maior oferta e a melhor oferta foi daquela viúva. Mesmo sendo a mais simples, foi aquela que foi feita de coração. E Deus olha para isso. Deus não olha o quanto nós ofertamos, o quanto nós podemos ofertar, o quanto nós podemos dizimar. Mas Deus olha como o nosso coração se porta diante desse ato. Se nós estamos ali gratos, se nós estamos obedientes a Deus, ou se nós estamos ali querendo fazer para nos mostrar como os fariseus faziam na época de Jesus, né? E a lição segue dizendo: a rejeição da oferta de frutos de Caim não foi uma reação arbitrária de um Deus obstinado, mas o processo de considerar e pesar o caráter, as atitudes e as motivações de quem trazia a oferta. Não foi, mas foi um processo de considerar e pesar o caráter, as atitudes e as motivações de quem trazia a oferta. É uma ilustração do juízo investigativo. Então é assim que Deus pesa, nos pesa no juízo investigativo. É assim que nós somos julgados. Abel vai ser o primeiro nome a passar no juízo investigativo. Ele foi o primeiro mártir. E Caim também vai passar lá. Mas as intenções de Abel foram agradáveis a Deus. As de Caim não foram. E Abel foi o primeiro mártir, foi o primeiro a morrer por conta de Deus. E a lição segue dizendo aqui: quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos inquietos, tentamos preencher o anseio pela graça divina com coisas, relacionamentos ou com uma vida excessivamente ocupada. Caim começou a construir uma dinastia e uma cidade. Ambas são grandes conquistas e representam determinação e energia. Mas se for uma dinastia sem Deus, uma cidade rebelde, no fim das contas, isso não significará nada. Queridos, a pergunta que fica para nós hoje é: será que nós estamos preenchendo nossa vida com coisas, com trabalho, com estudo, com isso? Não estamos tendo tempo para Deus? Será que nós, assim como Caim, estamos construindo uma dinastia? Estamos substituindo a graça e o perdão divino por coisas? Caim construiu uma cidade, mas é uma cidade que não tinha Deus e já foi destruída. E assim são as coisas que nós temos hoje. Se nós construirmos coisas sem Deus, nós não vamos prosperar espiritualmente. Nós vamos acabar como Caim, errantes, fugindo de Deus, sem perspectiva, sem um propósito. Se nós não temos propósito naquilo que nós fazemos, nós não temos propósito eterno, na verdade, não é o propósito, mas é o propósito eterno, as coisas podem até dar certo por um tempo, mas elas vão acabar sendo destruídas, porque tudo nessa terra é efêmero. Mas Deus nos convida para que nós descansemos nele e confiemos, porque Ele nos traz as coisas eternas, a vida eterna. E isso é muito importante. A lição no final diz assim: mesmo tendo sofrido as consequências do pecado, aceitamos o perdão oferecido na graça. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Será que você tem aceitado o perdão de Deus? Ou você tem andado ansioso atrás de coisas, atrás de bens, atrás disso, daquilo? Tem esquecido do mais importante, que é Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.